Salve, salve! Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, Presunto 1917. Mais uma vez a gente começa aqui com eu esquecendo de ligar o nosso ring light. Então eu vou ligar aqui, né? Bora que eu já... Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui do Guilherme Boulos. Chama Vai Pra Cuba. Que ele vai estar falando sobre... Nem sei na realidade sobre o que ele vai estar falando, mas... a gente vai descobrir, né? Eu tô reagindo ao vídeo agora, né? Você acha que chama react por causa de quê? Né? Mas vamos começar, né? De tanto me mandarem ir pra Cuba, eu fui. Quando a gente critica os Peraí, ele problemas tirou foto com quem aqui? Deixa eu ver. Cuba, eu fui. Ah, tá. Achei que ele tinha tirado uma foto com o Fidel Castro. Quando a gente critica Mas Fidel Castro morreu também, né? os problemas Mas morreu em 2016 também. Ele poderia ter ido lá e visto Fidel Castro, né? Antes dele morrer, né? sociais aqui no Brasil, o governo, e defende um outro modelo de sociedade, sempre aparece algum engraçadinho, falando vai pra Cuba, insinuando que a ilha socialista seria um desastre, um lugar onde as pessoas são famélicas, onde o que há de pior na humanidade se realizaria. Seguindo o conselho, esses dias eu tive em Cuba e nesse Café com Bolos eu vou te contar como anda a ilha mais famosa do Caribe. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu Em primeiro lugar, é preciso dizer que Cuba é um país pobre, uma ilha centro-americana com 11 milhões de habitantes, sem grandes recursos naturais e isolada há 60 anos por um bloqueio brutal da parte dos Estados Unidos. Não é, nem nunca foi um paraíso na Terra, mas muito menos é o inferno que tanta gente gosta de dizer. Como resultado da Revolução de 1959, Cuba teve conquistas sociais incríveis, preservadas até os dias de hoje. Independente da sua ideologia, vamos ver os dados. Deixe o preconceito de lado. Afinal, contra fatos não há argumentos. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Cuba, é 0,778, um dos mais altos da América Latina, só perdendo para Uruguai, Chile e Argentina. Além disso, Cuba Até o do Brasil é menor do que de Cuba. é um dos países com menor desigualdade social em todo o planeta. Em relação à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres, os números são impressionantes. 60% de todos os graduados do ensino superior cubano são mulheres. 53% dos membros do parlamento cubano também são mulheres. Ué, mas qual que é o do Brasil? Quantos por cento são mulheres? A licença maternidade é de 1 ano e pela E no Brasil acho que é 6 meses, né, a licença maternidade. Constituição, as mulheres não podem receber menos que os homens para o mesmo dia. Mas será que em Cuba tem igualdade, licença maternidade igual da licença paternidade, né? Porque seria uma coisa muito boa se fazer aí, porque tem muito patrão que acaba falando assim, eu vou pagar menos pra essa mulher aqui, porque a qualquer momento ela pode parar de trabalhar por causa do seguro-desemprego. A solução pra isso qual que seria? O seguro-desemprego não, né? Licença maternidade, né? Ela poderia sair por causa da licença maternidade, ele teria que continuar pagando, né? A solução para isso seria dar licença maternidade igual a licença paternidade, né? Dar o mesmo tanto de tempo para os dois, né? Tipo de trabalho. Em relação ao combate à fome, o modelo cubano foi usado... Não, e sem contar que esse negócio de dar mais tempo para as mulheres de licença maternidade é uma medida completamente, como é que eu posso dizer assim, machista, né? Porque presume que a mulher vai ter que ficar cuidando do filho, né? Enquanto o homem vai trabalhar, né? Como exemplo, pela FAO, da ONU para toda a América Latina. O sistema educacional cubano também é um exemplo. Em relação à alfabetização, Cuba conquistou o melhor índice do continente. 99,8% da população é alfabetizada. A gente pode também falar de segurança pública. A taxa de homicídio em Cuba é de 4,7 para cada 100 mil habitantes, menor que a dos Estados Unidos
e 6 vezes menor que a brasileira. Agora, a maior conquista da Revolução Cubana seguramente está na saúde. O sistema de saúde pública em Cuba representa 14% do PIB, uma das maiores proporções de todo o mundo, e atende a população integralmente e de graça. A mortalidade infantil em Cuba é de 4 para cada 1.000 nascidos vivos, a mesma da Dinamarca. E a expectativa de vida na ilha é de 78 anos, 2 anos a mais que a brasileira. Além... 2 anos a mais que a brasileira e ainda considerando a média do Brasil inteiro, né? Porque se for considerar lugares pobres, né, Nordeste e tal, eu vi um mapa esses dias que mostrava que só em São Paulo, na cidade de São Paulo, a diferença na expectativa de vida de região para região já é de tipo 22 anos para quem mora tipo em Parelheiros, para quem mora lá no centro, lá nos bairros ricos lá. Disso, Cuba tem tipo uns 20 anos, 22, não lembro exatamente quanto que era. Pelo solidário de cooperação médica, que coloca 29 mil profissionais da saúde cubanos em 65 países. No Brasil, esse projeto era representado pelo programa Mais Médicos, que Bolsonaro resolveu acabar. E esses... Resolveu acabar e colocou Médicos pelo Brasil. Que ele cancelou os médicos cubanos, aí ficou só o resto lá, que era... Porque o Mais Médicos não era só médicos cubanos, né? Tinha médicos de vários outros países, mas a grande maioria dos médicos era tudo cubano, né? E o Bolsonaro tirou os cubanos, deixou só o resto lá. Bosta. São apenas alguns dados. Você vem de um lugar como se fosse um inferno. Você diz, você tá reclamando do Brasil? Você tá achando que o Bolsonaro é ruim? Você tá achando que o capitalismo brasileiro é muito desigual? Vai pra Cuba. Não tem papel higiênico. Tem gasolina. Não tem PlayStation. As pessoas passam fome. É esse tipo de ideia que se vende. E que é uma ideia totalmente falsa, mentirosa, grotescamente falsa. Basta ir lá e ver. Claro que tem privação, é óbvio que tem necessidade. Um país bloqueado há 60 anos, meu irmão. É óbvio que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas não têm TV de plasma em casa. Enfim, é como se um país vivesse em guerra permanente, porque está sendo atacado permanentemente. Por que os Estados Unidos nunca invadiu Cuba? Por que invadiu o Iraque? Por que invadiu a Líbia? Lá do outro lado do mundo. Não, e os Estados Unidos já tentou invadir Cuba, né? Na Baía dos Porcos, né? Isso aqui. Claro, além de não ter petróleo, que era o que eles buscavam no Oriente Médio. Se eles dizem que é uma ditadura sanguinária, que desrespeita os direitos humanos, por que nunca fez? Porque é que nem o Vietnã, porque não ia derrotar um governo, ia ter que derrotar um povo. Não adiantava, você não conseguiria derrubar o governo porque você tem um grau de coesão e de unidade popular em defesa, né, dessas ideias, e você ia ter que... No Vietnã foram derrotados por isso. E não era só tirar um presidente, era um povo resistindo, era um país inteiro resistindo. Por isso que eles tiveram que ir embora com o rabo entre as pernas. Em Cuba seria igual, por isso que nunca invadiram, apesar de estar a 100 quilômetros. É incrível o que a Revolução Socialista produziu em Cuba nesses 62 anos. Ainda mais quando a gente considera o bloqueio que os Estados Unidos impôs a partir de 1961 e que é responsável por parte importante do sofrimento do povo cubano. O bloqueio impede que Cuba tenha acesso a qualquer produto que tenha mais de 10% de seus componentes feitos nos Estados Unidos. Isso, por exemplo, impede o país de adquirir aeronaves, porque não existe nenhuma que tenha menos que esse percentual. Impede também acesso a vários medicamentos produzidos por laboratórios norte-americanos. A estimativa é que o bloqueio represente um prejuízo de 4 bilhões de dólares por ano para Cuba. Atualmente, o maior problema é o abastecimento de petróleo, que é a principal fonte energética da ilha. Cuba tem dinheiro para comprar os barris, mas o governo Trump impôs multas e sanções para qualquer navio e empresas transportadoras que levem o óleo para Cuba. O resultado é a falta de combustível e apagões de energia. Só em 2019 foram 85 medidas de Trump contra Cuba, mais de uma por semana. Por isso, não é surpreendente que Cuba passe por grandes dificuldades. Surpreendente é que ela consiga resistir ainda assim. Tem essas organizações aí que organizam viagens para Cuba, né?
E eles até falam assim que quando você for pra lá, é bom você levar algumas coisas pra eles, né? Tipo seringa, coisa de higiene, papel higiênico e tal. Porque as coisas eles não conseguem lá, né? As barreiras impostas pelo imperialismo norte-americano forçaram Cuba a buscar no turismo uma nova fonte de recursos. E isso, é claro, cria desigualdades e novos problemas. Agora, se mesmo sob esse cerco os cubanos conquistaram níveis sociais e culturais tão elevados, imagine se o bloqueio não existisse. Cuba é um exemplo do quanto o esforço coletivo de um povo, movido pela solidariedade e não pelo princípio do cada um por si, pode alcançar. Por isso, deixe o preconceito de lado, pesquise, leia. Todos esses dados são oficiais e estão disponíveis nas redes. Não deixe que a ignorância e a mentira limitem seu horizonte. E a próxima vez que te mandarem para Cuba, não pense duas vezes. Vá lá e visite, antes que o Paulo Guedes aumente ainda mais o dólar. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Compartilha. Então é isso. Nossa, mas falta um monte ainda. Ele já tá finalizando e falta um monte. Passa adiante. Se você é daqueles que gosta de mandar os outros para Cuba, quando faz alguma crítica ao Brasil, quando defende o socialismo, assiste com atenção, sem preconceito. Agora, se você é daqueles que é mandado para Cuba, meu amigo, prepara a mala e vai. Até a próxima. para fazer. Historinha boa. Lá eu encontrei o Frei Beto. A gente foi jantar junto e tal. Nossa, mas olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem parece aquela música lá do Madureira lá. Historinha boa. Lá eu encontrei o Frei Beto. A gente foi jantar junto e tal. E ele me contou uma história impressionante que acho que mostra também esse tipo de lealdade que o povo cubano desenvolveu com a Revolução. Tinha um cara, um engenheiro cubano, que foi para um congresso fora. Ele tá lá, foi num bar, num restaurante e tal. Vem um cara americano, pergunta pra ele de onde ele é, então ele diz que é Cuba, o cara começa a falar mal de Cuba, dizer que é uma ditadura, dizer que não presta e não sei o que e tal. Beleza, ele desconversou, falou que não gostava de política. Aí ele foi para outro congresso, em outro país do mundo. Vai no boteco, encontra esse mesmo cara. Isso não é piada, é de verdade. Aí o cara abordou ele, falou, não, te dizer a real, eu sou tenente-coronel do Exército Norte-Americano, trabalho para a agência de inteligência, a CIA, e nós queremos te fazer uma oferta. A gente sabe quem você é um engenheiro, não sei o que, Ramírez, teu filho, você mora em tal endereço em Havana, você não sei o que, e você está reformando o gabinete do Fidel. E de fato ele estava responsável pela reforma do gabinete do Fidel no Palácio da Revolução. Falou, nós vamos te dar $100 mil para você botar uma escuta na tomada do gabinete do Fidel. O cara se interessou, não sei o que, falou, mas como é que é? Então, não tem como entrar com escuta em Cuba, não sabemos. Ele falou o seguinte, ouve tal programa na rádio, tal, nós vamos mandar uma mensagem codificada para você, nós vamos entrar com a escuta em Cuba e você vai pegar lá. E de fato, no dia tá um programa e tal, pegou, tinha uma mensagem de onde o cara ia, o cara foi no lugar, era um casarão abandonado em Havana, lá tava a escuta. Botou a escuta, ficou durante 5 anos. Depois, um evento público, inclusive parece que estava o Kissinger, que é figurão da política externa norte-americana, secretário de Estado e tal. O Fidel foi discursar, falou, eu queria aqui, publicamente, agradecer ao engenheiro Ramírez, que durante 5 anos fez com que a gente mandasse informações falsas para os Estados Unidos. Nossa, mas ó, o pessoal tinha que saber mais sobre essas coisas, sabe? Porque se o pessoal soubesse mais de que os Estados Unidos ficam fazendo essas coisas aí, o que impede de no Palácio do Planalto, na sala do que o Lula trabalha, ter uma escuta dessas aí, entendeu? Não tem nada que garanta que isso não tá acontecendo em todos os países do mundo, né? Acordado, avisou, fizeram um negócio de contra-inteligência e deixaram aquele gabinete só pra tirar onda. E o Fidel aparecia lá de vez em quando, falava umas coisas, e os caras achando que tava abafando na CIA. Para fazer um bom café, meu bem. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like e viva a Revolução Cubana, né?